Quando o medo assume o lugar da razão, os danos podem ser irreversíveis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje quero falar com vocês sobre o livro Os Pescadores, do escritor nigeriano Chigozie Obioma. Este foi o primeiro romance do autor, que foi publicado em 2015 e já foi finalista do Man Booker Prize. Ele já havia escrito contos e poemas e, inclusive, já havia sido premiado por outras obras. Bem, a história se passa na Nigéria na década de 1990. Quem nos conta esta história é o Benjamin. Ele é o quarto filho de 6. Os dois irmãos caçulas não vão participar da história neste primeiro momento, pelo menos não de maneira ativa. Eles aparecem mais no final da história. Então, Benjamin, na época, tinha 9 anos. Então, ele é um adulto relembrando aquele período da vida dele e dos irmãos. O irmão mais velho, na época, tinha 15 anos. Os pais eram um tanto omissos com relação aos filhos. O pai era bastante violento quando precisava aplicar os castigos e ele era até um pouco descontrolado quando ele, na hora de aplicar os castigos, direcionava-se ao filho mais velho. Ele acreditava que o filho mais velho era responsável por levar os demais pelo bom caminho. Então, se alguma coisa tivesse acontecido, a responsabilidade era, na maior parte dela, atribuída ao filho mais velho. Os outros também sofriam punições, mas numa proporção bem menor, bem mais branda. Esse pai, ele trabalhava no Banco da Nigéria e num determinado momento ele foi transferido para trabalhar em outra cidade. Ele considerou que aquela cidade não seria boa para a família, era um lugar um tanto violento e, não querendo expor a esposa e os filhos, decidiu que se mudaria sozinho e voltaria para ver a família de tempos em tempos. A mãe, que ficou com os filhos, não dava conta de administrar muito bem os comportamentos deles. Então, sempre que ela precisava se impor, ela os ameaçava dizendo que ligaria para o pai, para que o pai viesse e tomasse as devidas providências para reencaminhá-los. Na escola, as punições também eram muito violentas, de modo que esses 4 garotos, eles viviam na corda bamba, eles nunca sabiam como seria em casa, como seria na escola, porque um ambiente violento, ele provoca esta insegurança. Bem, quando este pai, então, se muda para trabalhar em outra cidade, aos poucos os filhos começam a deixar os livros em casa e começam a fazer uma coisa que eles não tinham permissão para fazer quando o pai estava ali: explorar as redondezas da casa. E aí, nestas explorações, eles acabam se envolvendo em atividades de pescaria. O irmão mais velho era muito admirado pelos demais e o Benjamin, que é quem nos conta essa história, retrata este irmão como sendo muito forte, muito corajoso, e ficamos com a impressão de que para os irmãos ele realmente era um líder, não apenas porque o pai o tratava desta forma na hora de corrigir, não era porque o pai dizia que ele era um líder. Os irmãos realmente reconheciam essa liderança do irmão mais velho. Bem, numa dessas andanças para fazer as pescarias, eles acabaram encontrando no caminho um homem que era considerado tanto louco quanto profeta. Este homem, então, faz uma profecia direcionada a este filho mais velho. Não era uma profecia boa.
A partir deste momento, este adolescente começa a mudar o seu comportamento, porque o medo de que aquela profecia se realizasse se instala no coração dele. Então ele começa a ficar muito mais retraído, mais calado, e quando ele se expressa é de uma maneira muito agressiva. Me lembrei até da história do Édipo Rei, que na tentativa de fugir do seu destino, acaba indo ao encontro dele. O pai, a mãe, não conseguem estabelecer um diálogo com esses filhos. Não há conversa, não há um momento de tentar entender o que está acontecendo. E assim, o tempo vai passando e o medo que se instalou naquele coração acaba tomando conta de tudo o que está à volta, acaba destruindo de uma maneira muito violenta, devastadora e irreversível aquela família. Durante a narrativa, nós vemos muitas demonstrações de amor, de afeto, de preocupação, mas o medo que se instalou no coração do filho mais velho é tão grande que ele não percebe o quanto ele é amado pelos irmãos. No final, fica muito claro que a ausência dos pais fez diferença no rumo que toda aquela situação acabou tomando, porque crianças e adolescentes precisam ser orientados. Por mais que possamos olhar e dizer, como são espertos, como são inteligentes, como são adultos, eles não têm experiência de vida para enfrentar as situações que vão se apresentando à medida em que crescem. A ausência emocional dos pais foi um fator decisivo para que toda aquela tragédia acontecesse. Porque é isso. As crianças e os adolescentes precisam ser direcionados, eles precisam ser ouvidos. E não tem essa história de que criança não tem problema, adolescente não tem problema. Todos nós temos problemas. O que acontece é que são problemas compatíveis com o momento em que estamos vivendo. Daí julgarmos que a dor, o sofrimento, o medo de uma criança ou de um adolescente não são nada. Porque para nós isso já faz parte do passado. Para nós, isso é muito fácil de resolver, mas para eles não. Eles precisam de ajuda, eles precisam ser ouvidos, eles precisam saber que o medo que eles sentem, o temor, as dúvidas, fazem parte do processo de crescimento e que os pais, os avós, os tios, os amigos também passam por isso. Isso faz parte do crescer. Não dá para ignorar que a orientação das pessoas próximas pode ser o fator decisivo entre um sucesso emocional, uma estabilidade emocional e uma instabilidade emocional. É uma obra belíssima. Na capa do livro está escrito O Caçador de Pipas Africano. Se você leu O Caçador de Pipas, você sabe que é uma história com emoções fortíssimas, é uma história que conta tragédias também. E se você gostou deste livro, você provavelmente vai gostar também do livro Os Pescadores. É uma narrativa muito bem construída, muito bem amarrada e muito sensível, muito intensa. E após terminar a leitura do livro, a história ainda vai ficar na sua memória por um bom tempo. É uma experiência que vale muito a pena. Ela também é permeada pelas questões políticas da Nigéria naquele período. Se você tem curiosidade, eu vou deixar para vocês aqui o link de um trabalho que fala sobre esse período da Nigéria, na década de 1990, questões políticas, questões econômicas. Não sei se você conhece a obra Os Pescadores, vou deixar também aqui o link do livro
Caso você não conheça e tenha interesse, se você já teve essa experiência literária, comente aqui, compartilhe conosco como foi a sua experiência, quais foram os aspectos que mais chamaram a sua atenção nesta leitura. Se você está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos, este é o Passeio Literário. Se você gosta de literatura, está no lugar certo. Te convido para se inscrever no canal. Se você gostou dessa dica, deixe o seu curtir, convide os seus amigos também para conhecer o Passeio Literário. E eu volto em breve com mais conteúdo de literatura para vocês. Até lá!